Você já se perguntou de onde veio a esposa de Caim? Se Adão e Eva foram os primeiros seres humanos criados por Deus, como Caim encontrou alguém para se casar? Essa é uma das perguntas mais intrigantes do Gênesis, e hoje vamos explorar esse mistério com base em evidências bíblicas e históricas. Muitas teorias surgiram ao longo dos séculos, mas qual delas faz mais sentido? Neste vídeo, vamos analisar as respostas mais fundamentadas, desconstruir mitos e revelar como esse detalhe impacta toda a compreensão sobre os primeiros descendentes da humanidade. Se você já teve dúvidas sobre como a Terra foi povoada após o Éden ou quer entender melhor a genealogia bíblica, fique até o final. Você pode se surpreender ao descobrir que a resposta sempre esteve nas Escrituras, só precisa ser analisada da maneira certa. Então, pegue sua Bíblia e venha comigo nessa investigação para desvendar um dos maiores enigmas da humanidade. A história de Caim e sua esposa tem desafiado estudiosos, teólogos e até céticos ao longo dos séculos. Como poderia Caim ter encontrado uma esposa se, até aquele momento, a narrativa bíblica mencionava apenas Adão, Eva e seus filhos Caim e Abel? Essa questão tem sido usada por críticos da fé para sugerir que existem lacunas na história da criação e até mesmo questionar a autenticidade das Escrituras. Mas será que essa dúvida realmente permanece sem resposta, ou será que a Bíblia já nos fornece pistas claras sobre essa questão? Para entender esse enigma, precisamos voltar ao relato da criação e examinar como a Bíblia apresenta os primeiros descendentes da humanidade. Em Gênesis, Adão e Eva tiveram dois filhos mencionados pelo nome, Caim e Abel. Caim se tornou lavrador, enquanto Abel se dedicou à criação de animais. Ambos trouxeram ofertas ao Senhor, mas Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, o que despertou a ira e o ciúme no coração de Caim. Tomado pelo ressentimento, Caim matou seu irmão e foi amaldiçoado por Deus, sendo condenado a vagar pela terra. Após esse episódio, Caim partiu para a terra de Nod, onde encontrou uma esposa e formou uma família. E aqui está o grande mistério. Quem era essa mulher? Se Adão e Eva foram os primeiros seres humanos, de onde veio a esposa de Caim? Será que havia outras civilizações que não foram mencionadas na Bíblia? Será que existiam outros grupos humanos criados separadamente? A resposta para essa questão já está presente nas Escrituras, mas muitas vezes passa despercebida. Em Gênesis capítulo 5, versículo 4, lemos que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Ou seja, a população da Terra cresceu rapidamente a partir de sua descendência. Considerando que Adão viveu 930 anos, ele e Eva tiveram tempo suficiente para gerar inúmeros filhos, netos e bisnetos, formando assim uma comunidade em expansão. Isso significa que a esposa de Caim provavelmente era uma de suas irmãs ou sobrinhas. Mas isso levanta outra questão. Se Caim casou-se com uma parente próxima, isso não seria incesto? Para responder a essa dúvida, precisamos considerar que, no início da criação, os genes humanos eram muito mais puros do que são hoje. A humanidade ainda estava nos seus primeiros estágios, e as mutações genéticas prejudiciais que conhecemos atualmente não eram um problema naquela época. Somente séculos depois, com a multiplicação da população e o acúmulo de mutações, Deus estabeleceu leis para proibir casamentos entre parentes próximos, como vemos em Levítico capítulo 18, versículo 9. Portanto, o casamento entre irmãos ou primos foi uma necessidade biológica e social para a propagação da humanidade nos primeiros séculos após a criação. Outro aspecto importante é a maneira como a Bíblia apresenta os eventos históricos. Gênesis não tem o objetivo de relatar cada detalhe da vida de Adão e Eva ou de seus descendentes. O foco do texto está na linhagem messiânica e nos eventos mais relevantes para a história da salvação. Assim, muitos personagens secundários não são mencionados pelo nome, e a ausência de informações específicas sobre a esposa de Caim não significa que sua existência seja um mistério sem solução. Agora que entendemos como a população da Terra cresceu rapidamente, precisamos analisar outro ponto essencial: a dispersão da humanidade após o pecado. Quando Caim foi condenado a vagar pela terra, ele não foi lançado em um mundo vazio. Ele encontrou outras pessoas porque seus próprios parentes já haviam se espalhado por diferentes regiões.
O medo que Caim expressou ao dizer que qualquer um poderia matá-lo indica que já existia uma comunidade considerável naquele tempo. Além disso, a longevidade das primeiras gerações foi um fator determinante para a rápida multiplicação da humanidade. Se cada casal tivesse uma média de 10 a 20 filhos e esses filhos também formassem famílias numerosas, rapidamente o mundo se encheria de descendentes diretos de Adão e Eva. O ciclo de vida longo permitia que várias gerações coexistissem, o que acelerava ainda mais esse processo. Outro aspecto relevante é a cultura e a organização das primeiras sociedades humanas. Embora a Bíblia não descreva detalhadamente como essas primeiras civilizações se formaram, sabemos que as cidades começaram a surgir desde os tempos antigos. Em Gênesis capítulo 4, versículo 17, lemos que Caim construiu uma cidade e a nomeou em homenagem a seu filho Enoque. Isso indica que a humanidade não apenas cresceu numericamente, mas também começou a se organizar em comunidades estruturadas. Agora, vamos analisar um ponto crucial: as implicações teológicas desse tema. Alguns teóricos sugerem que Deus pode ter criado outros seres humanos além de Adão e Eva, mas essa teoria entra em conflito com a doutrina do pecado original. A Bíblia ensina que todos descendemos de um único casal e herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Se houvessem outros humanos independentes da linhagem de Adão, isso comprometeria a necessidade da redenção por meio de Cristo, pois significaria que algumas pessoas não herdaram o pecado original. Por fim, vamos conectar esse tema com a compreensão atual da ciência. Muitas descobertas científicas sobre genética e migração humana confirmam que toda a humanidade compartilha um ancestral comum. Quando interpretamos corretamente a Bíblia e a ciência, percebemos que elas não estão em conflito, mas sim se complementam na revelação da verdade. Diante de todas essas evidências, podemos concluir que a resposta ao mistério da esposa de Caim sempre esteve na própria Escritura. Ele se casou com uma de suas irmãs ou sobrinhas, pois a humanidade cresceu a partir de Adão e Eva. Não há necessidade de especular sobre povos misteriosos ou lacunas na narrativa. Deus estabeleceu um plano claro para a multiplicação da humanidade. Com o tempo, ajustou as leis para garantir a saúde e a ordem social. Agora eu quero saber a sua opinião. Essa explicação fez sentido para você? Já tinha ouvido essa interpretação antes? Escreva nos comentários e compartilhe esse vídeo com alguém que também já teve essa dúvida. Se inscreva no canal para mais conteúdos que trazem respostas bíblicas profundas para questões intrigantes da fé.